Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 12 de março de 2025, e eu retomo as nossas lives semanais, como sempre faço, né? Teve uma pausa aí na semana do carnaval, mas agora já voltando com toda a energia e preparada para poder me dispor dessa 1 hora semanal para estar aqui com vocês ao vivo para suprir as necessidades de dúvidas, compartilhar informações, né? Para vocês poderem ter mais qualidade de vida, mais longevidade, mais saúde, né? Manter a saúde ou evitar que vocês tenham doenças, enfim. E para você que tem a consciência da importância da nutrição na sua vida, o quanto isso impacta, né, na vida da gente, o quanto isso impacta no nosso bem-estar, na nossa longevidade. Então, você que acredita nesse poder da nutrição, é para você que eu faço a live. Agora, hoje, especialmente, em virtude da gente estar no mês das mulheres, né, não é só dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. A gente tem que levar em consideração que o mês de março deveria ser todo dedicado às mulheres, né? E hoje eu estou fazendo a live justamente com esse título, gente, Saúde da Mulher, que é um dos meus focos principais de trabalho. E eu acho isso muito importante. Por quê? E por que eu escolhi exatamente esse foco de trabalho e por que hoje eu tô aqui fazendo essa live, né? Não é só porque é março, que é o mês das mulheres, é porque assim, eu vi essa necessidade. Primeiro, porque eu sou mulher, né? Segundo, porque eu já passei, acho que várias fases, né, de vida da mulher. E terceiro, porque é meu foco de estudo. Eu tenho me aprimorado, tenho me dedicado mais, tendo mais pacientes, mulheres em diversas fases da vida e sinto essa necessidade, né? Sinto essa necessidade porque anteriormente a gente via que a saúde da mulher era só determinada pela parte sexual e reprodutiva, né? Havia só essa preocupação. Hoje a gente sabe que isso é muito limitante, que é insuficiente, que é importante a gente ter muito mais do que isso para poder atender a saúde da mulher. É importante levar em consideração a alimentação, é importante levar em consideração a questão de equilíbrio hormonal, de suplementações, de estilo de vida dessa mulher, né? Se ela tem um sono reparador, na modulação de estresse, na prática de exercício. Tudo isso é muito impactante para poder dar a ela, ofertar a ela, né, o bem-estar, a saúde e a longevidade. Até porque a mulher hoje, ela abraça múltiplas funções, né? Não é só, como eu falei, a parte reprodutiva e sexual. Hoje a mulher, ela atinge e consegue hoje atingir vários cargos, né, a nível de profissional. Então ela precisa ser a melhor mulher, a melhor dona de casa, a melhor mãe, a melhor profissional, enfim, faz diversas coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que é a mola mestra, tipo, é a cabeça da casa, é a força da casa, né? Então, assim, a direção da casa, a força é o homem, mas a direção é a mulher. Ela que toma o caminho que a família vai seguir, né? Isso a gente sabe o quanto isso é importante. E para isso a mulher precisa ter saúde para poder abraçar cada vez mais essas responsabilidades. E em paralelo a isso, a todo esse avanço das mulheres atualmente, a gente vê numa contramão, né, a isso, vamos dizer, eu vejo assim a mulher mal acolhida, mal assistida, não só por profissionais da saúde, mas também pelos familiares, né? A mulher nunca pode ficar doente, a mulher não tem direito de estar cansada, a mulher não tem direito, sabe? Pouco espaço, pouco tempo para ela, né? É muito exigida e pouco as pessoas reconhecem o trabalho dela. São poucas as mulheres que a gente vê que os familiares, o marido, o namorado, os filhos reconhecem o trabalho dela. Então, eu acho que por isso
por tudo isso é que eu resolvi estudar mais e focar mais meu trabalho na saúde das mulheres, né? Isso eu acho que é de extrema importância. Então, gente, eu quero que você que está aqui do outro lado tenha essa consciência, tenha essas informações, porque eu acho que também tem muito pouca informação verdadeira a respeito da saúde da mulher. Então, assim, tem que arrumar um tempo para se cuidar, porque assim, nós temos um organismo muito mais complexo do que o homem. Até acho que a natureza é sábia, né? Deus já fez a mulher com esse organismo mais complexo, justamente porque a mulher se cuida mais, embora hoje em dia não tenha tanto tempo, mas a mulher se cuida um pouco mais do que os homens, e nós temos essa oportunidade, essa felicidade, esse presente da maternidade justamente por conta desses cuidados a mais que nós temos, né? De cuidar da nossa prole, de cuidar da nossa saúde. E quanto mais você entender de tudo isso, eu tenho certeza que você vai arrumar esse tempinho para poder estar se cuidando mais. Não chegando na menopausa, no climatério, depois dos 40, dos 50 anos, como eu tenho recebido muitas e muitas mulheres, assim, já desgastadas, já envelhecidas, já assim com vários problemas de saúde, porque não tinham a informação, não tinham alerta que precisavam se cuidar mais, precisava ter esse tempo, né? Então foram alertadas com relação a isso. Aí chega nessa idade, aí quem vai cuidar delas? Não tem ninguém para cuidar e elas estão realmente um caco. Por isso que eu tô já alertando todas vocês, tá? Então vamos pensar que esse é o nosso cenário. A gente cada vez mais tem essa responsabilidade e precisa cada vez mais se cuidar. E precisamos arrumar esse tempo para isso. Isso é ponto fundamental. E isso em qualquer fase. Então, se você está na adolescência, se você está querendo engravidar, se você acabou de ser mãe, se você está amamentando, se você tem já passou do período fértil, se você está no climatério, na menopausa, na boa idade, seja em qualquer fase da vida, a alimentação é impactante. É muito importante a gente nutrir o nosso corpo, nutrir nossa mente, né, de nutrientes bons, adequados para suprir as deficiências nutricionais, para ter um equilíbrio metabólico, uma melhor função de todas as nossas células, um equilíbrio hormonal, né, que nos dê a condição de ter a energia e o funcionamento de todos os órgãos, de todos os sistemas, né, o mais adequado possível. Então eu vou dar aqui uma breve introdução com relação à importância nas fases das mulheres, e depois eu vou responder a inúmeras perguntas que vieram por conta desse conteúdo, né? Que eu abri aquela caixinha de pergunta e eu sei que muitas mandaram. Inclusive a Mirtes Peixoto tá falando assim: estou estressada, tomando remédio para ansiedade. Gente, o nosso país, o Brasil, é o campeão, né, de venda de remédios calmantes. Mas será que é só esse o tratamento? Será que é só através do calmante que eu me trato porque eu sou uma pessoa estressada? Vocês vão ver através dessa live que não é só através do medicamento. Ou às vezes você nem precisaria ter chegado a tomar o medicamento se você soubesse dessas informações antes. E é esse meu papel aqui. Então, seja, quando você veio a primeira menstruação, a menarca, né? Você está menstruando, o que a gente vai pensar? A mulher que está prestes a ter a menstruação, né? Durante o processo menstrual, eu tenho que pensar até antes disso que eu tenho que dar alimentos ricos em ferro, porque às vezes tem mulheres que menstruam muito, que a ferritina já é baixa, então eu vou dar o feijão, os vegetais verdes escuros, mesmo carne, o fígado, mais alimentos ricos em vitamina C para potencializar a absorção desse ferro. Se a mulher está para menstruar no período pré-menstrual, ela fica mais ansiosa, mais irritada, quer comer doce, então vamos pensar em alimentos mais ricos em magnésio, né, em cacau e abacate, as vitaminas do complexo B, a B6, por exemplo, aí presente muito na banana, né? O potássio para desinchar também presente na banana. Então, assim, é importante você ter esse foco, o ômega 3, que também te ajuda a diminuir esses sintomas ruins que a gente fica na menopausa, junto com a vitamina E, que diminui essa displasia mamária, essa mama inchada.
Se a mulher passou desse período mais complicado de TPM na adolescência, né? Eu vou estar pensando nessa questão também, ó, do intestino com a pele, porque às vezes enche de espinha, de acne, o intestino está totalmente ligado. A gente tem uma relação incrível sobre intestino e pele, gente. Então, vamos pensar na alimentação dessa menina, dessa mulher que menstrua e fica cheia de acne, né? Será que ela está tendo descontrole hormonal? Será que a gente precisa trabalhar mais com a linhaça, que é um fitoestrógeno, um dos fitoestrógenos que a gente pode trabalhar também, que vai te ajudar a ter uma modulação melhor hormonal? Quando a mulher tem, por exemplo, SOP, que é a síndrome do ovário policístico, eu tenho que ter esse olhar na resistência insulínica, né? Porque grande parte das mulheres que têm SOP, vocês sabiam, 50% das mulheres que têm SOP podem ser mais depressivas, têm depressão. Então eu preciso trabalhar mais a parte de modulação de estresse, uma alimentação mais rica em triptofano, né, em serotonina, trabalhar mais essa resistência insulínica, de evitar farináceos, açúcares, carboidratos simples de uma forma geral. Então, dar alimentos mais anti-inflamatórios, né? Corrigir a síndrome do ovário policístico é algo que está incrivelmente impactante com a alimentação. Tem um impacto grande na alimentação. Então, justamente porque a gente sabe que se o paciente não tratar da resistência insulínica, ele pode ter a diabetes, né? Então, a síndrome do ovário policístico, gente, ela traz a dificuldade de emagrecimento, a resistência insulínica e essa risco maior, a depressão. Então, a mulher tem que ser tratada com essa visão. A gente precisa entender o todo, a fisiopatologia disso. Então, por isso que eu tenho que trabalhar nessa forma, dar mais proteínas para dar mais saciedade, proteínas magras, a fibra para poder controlar os níveis glicêmicos, insulinêmicos, né? E as gorduras boas, lógico, né? Sem dúvida nenhuma. A questão da mulher na menopausa, eu vou ter que ter um olhar para a parte de massa óssea, massa muscular, né? Olhar como estão os níveis de vitamina D dessa mulher, se for necessário suplementar a vitamina D com K2, o cálcio, né? Como é que tá? Será que ela está excretando cálcio na urina? É uma mulher que consome muito sódio, tem que ficar olhando isso. Sempre incentivar a musculação, a quantidade de proteína que ela está consumindo para evitar a perda da massa muscular. Enquanto mais músculo eu tiver, eu vou ter ossos mais fortes também. Então, controlar melhor a questão hormonal, dar uma alimentação mais rica em fitoestrógenos, que é muito importante, né, como a linhaça, como o inhame. Então, tudo isso, né, dependendo da fase que a mulher se encontra, eu tô falando coisas assim, bem pontuais, mas eu tenho até lives específicas para cada fase da mulher, na TPM, com SOP, na menopausa, com endometriose, que eu vou responder agora, foi uma pergunta de uma mulher, de uma seguidora que me perguntou a respeito disso, eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, oi Tereza, boa noite. Então, assim, dependendo das queixas, dependendo da avaliação, dos exames laboratoriais, das deficiências nutricionais, da fase da mulher, eu vou estar trabalhando essa mulher, mas sempre com essa visão holística, integrativa, né? Não é só, eu quero emagrecer, vou fazer a contagem calórica lá, fazer uma dieta e ponto. Não é assim. O que vai ter de conteúdo nessa alimentação, a prescrição que eu vou fazer, vai depender das queixas e da fase da mulher que está passando aqui, que veio buscar ajuda, né? Quem é essa mulher? Quem é essa paciente? Então isso é muito importante. E sem contar, gente, que as mulheres têm algumas doenças que são muito mais prevalentes, né? Então a gente tem aí, quais são as doenças mais prevalentes para as mulheres principalmente?
Uma delas a gente sabe que é a osteoporose. Então, por isso que eu tenho que trabalhar bem, né, desde cedo, essa questão do ganho de massa, de você não perder massa magra, de não fazer dietas restritivas demais. Igual, ó, esse monte de canetinha, seja o Ozempic, seja o Mounjaro, seja o Victoza para quem tomou ou que está tomando, né? O que acontece? Você tem uma perda de peso rápida, mas é ilusória, você acaba perdendo muita massa magra e trabalhos já estão sendo feitos que depois de 5 anos você volta a engordar outra vez se você não mudar o seu estilo de vida. Então cuidado vocês que estão querendo emagrecer mais facilmente, né? Tomando medicações e não mudando o estilo de vida, fazendo uso dessas medicações, não que elas não sejam bem-vindas, são, mas quando você só tem o foco, só o olhar mais fácil, só tomando a medicação, você vai ter risco de perder músculo, de perder osso, mais facilmente você pode ter uma osteoporose, que é uma das grandes incidências hoje, principalmente para as mulheres pós-menopausa. Vocês sabiam que 50% das mulheres após 50 anos vão ter algum tipo de fratura ao longo da vida, principalmente se durarem mais, né? Justamente por esse enfraquecimento. Além disso, a gente tem muito mais risco de disfunções neurológicas das mulheres. Então eu vejo muito a mulher hoje, por conta de todas essas responsabilidades e preocupação, a mulher está mais ansiosa, a mulher está mais estressada, a mulher está mais depressiva, a mulher tem problemas de sono, né? E isso tudo acaba às vezes compensando até na alimentação. E aí começa, como uma de vocês aí me colocou logo no início, que já está tomando aí remédio, um calmante, um ansiolítico. Quantas mulheres, antes a gente via mulher tomando esse tipo de medicamento, depois dos 50, dos 60, hoje tem pacientes com 25 e 30 anos já fazendo uso de remédio ansiolítico, de calmantes, de receptores de serotonina, justamente para modular essa ansiedade, né, que tem esses distúrbios todos neurológicos, esquecimento, memória tá ruim, a cognição tá ruim. O que está acontecendo? Né? As pessoas estão realmente adoecendo mais cedo, principalmente as mulheres, que estão mais sobrecarregadas. Né? Então, cuidado com isso. Vamos cuidar da nossa saúde cerebral. Vamos pensar que o nosso cérebro ele é extremamente sensível a todo o ambiente que a gente vive e ele também é dependente de nutriente. E o nutriente é aquilo que você come. É aquilo que você come, que você consegue digerir, que você consegue absorver. Então, às vezes, a mulher mal tem tempo de comer. Eu vejo que às vezes ela mata a fome, e mata a fome de coisa errada, de farináceo, de açúcar, porque ela está estressada, ela vai em busca desses alimentos mais palatáveis, e isso é uma maneira mais rápida até dela comer, mais fácil, porque ela pede no iFood e pronto. Ou então ela come o resto da comida do filho, ou então ela pede um sanduíche, ou então ela vai fazer qualquer coisa rápida, que é o pão com queijo, o café com leite, esse tipo de alimento. Será que isso vai alimentar seu cérebro? Então, a gente tem a incidência maior de osteoporose, a incidência maior, né, de disfunções neurológicas, a incidência maior de doenças cardiovasculares. É lógico, que mulher que aguenta esse tranco que ela está vivendo? Não é fácil, né? E assim, a gente vê muito a questão da obesidade entre as mulheres, principalmente essa gordura visceral, essa gordura abdominal. Porque é justamente o que eu falei, a mulher não dorme direito, ou é por causa do filho que está pequeno, ou porque aquele adolescente que saiu à noite e não chega, ela fica preocupada, né? E depois é na menopausa porque ela tem calorão. Então, olha só como é cruel, né? E se você parar para pensar, é esse formato. E aí acorda sem energia, não vai fazer exercício, come errado durante o dia, e aí vira o quê? Uma bola aqui na barriga. Né? E aí não sabe, porque também começa a ter distúrbios gástricos intestinais com muita incidência. Por que será que eu tenho grande parte das mulheres hoje sofrendo de gastrite, de refluxo, de desbiose, de síndrome do intestino irritado, né? De estufamento? Por que será? Porque o intestino está ligado com o cérebro e as opções alimentares que você faz são erradas na maioria das vezes, e aí come errado,
aí manda toda essa mensagem, né, de inflamação que está lá no intestino, manda para o cérebro. E o cérebro também cria toda essa toxicidade vinda do intestino e vice-versa. Então, o que eu tô falando para vocês, gente, não é algo difícil de acontecer, não. Tá tudo interligado. Então, ó, doenças cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólica, que aí abrange não só a dislipidemia, colesterol alto, resistência insulínica, o diabetes, a hipertensão. Então, a síndrome metabólica é quando você tem pelo menos 3 dessas disfunções já instaladas, né? Diabetes, nossa, o que eu tenho de mulher aqui, a incidência de mulheres com diabetes, com resistência insulínica, justamente porque tem esse acúmulo de gordura do abdômen, que é por conta de alimentação errada, que é por conta do sedentarismo, que é por conta porque não dorme direito. Então, essas são as principais doenças das mulheres hoje em dia, gente. É triste esse cenário, porque quanto mais a gente está sabendo, né, tendo essas informações, acesso a isso, cada vez mais estudos comprovam toda essa ligação da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, impactando em tudo isso, tanto na prevenção quanto no tratamento dessas doenças. Você vê uma população feminina se distanciando disso. Por quê? Porque a vida está corrida, principalmente nas grandes cidades, né? É triste. E olha, eu vou dizer para vocês, eu tive uma experiência aí há pouco tempo que eu viajei, e mesmo em regiões mais simples, em cidades pequenas, eu vi uma obesidade feminina incrível, gente. E com disponibilidade de alimentos. Será que a mulher está tendo preguiça de lavar salada? Será que está tendo preguiça de fazer um vegetal? Né, de fazer uma caminhada na praia ou na praça, seja lá onde for. Não precisa gastar dinheiro para caminhar, não precisa entrar numa academia necessariamente, né? É só você ter essa informação que eu quero passar para vocês agora, esse alerta, tá? Então, a gente tem todos esses comprometimentos e eu falo para vocês, dá uma breve linha geral sobre a alimentação. Gente, mulher precisa de água. Hidrate bem. Vai anotando o que eu vou falar agora, gente. Os pontos principais da alimentação. Tomem pelo menos 2 litros, 2,5 litros a 3 litros de água por dia, ainda mais nesse tempo de calor que a gente está enfrentando aqui em todo o Brasil. Pode ser chás? Pode. Eu vou falar os chás mais importantes até para vocês. Mas é água pura, tá? Sem nada de coisas dentro dela. Aí, eu preciso que vocês comam pelo menos 400 gramas de vegetais, porque isso é importante, essa variedade é importante. Não tenham preguiça de lavar salada, hortaliças, é a cenoura, é o tomate, é o espinafre, é o brócolis, são as crucíferas que eu vou falar agora sobre a importância delas na alimentação para a saúde da mulher, é o brócolis, o repolho, o couve-flor, a couve. Então, vegetais, o que você tiver, jiló, quiabo, berinjela, abobrinha, é a vagem. É aí que vocês vão matar a sua fome, é aí que vocês vão ter as fibras, é aí que vocês vão ter os fitoquímicos. Ponham 3 porções de frutas ao dia. Ah, mas eu quero só comer banana, maçã e laranja. Ok, é só isso que você pode comprar? Não tem problema, mas coma a fruta, né? Os seus micro-organismos, essas bactérias intestinais vão agradecer. Fora isso, gente, proteínas, não subestime a quantidade de proteínas. Mulher sempre come pouca proteína. Grande parte das mulheres fala: nossa, doutora, eu não sabia que tinha que comer tanta proteína. E começa a emagrecer depois que come proteína. Começa a ganhar músculo depois disso. Então, proteína, seja os ovos, seja o frango, os peixes, né? Ponha mais peixe na sua alimentação. Vai comer os peixes da sua região. E aprenda a comer tofu, porque o tofu vem da soja, mas é um coagulado, não tem problema. Mas não é nada de transgênicos. Você tem hoje os tofus que não são transgênicos, os que são orgânicos. Isso vai te ajudar, tem cálcio, tem proteína, de fácil digestibilidade. Hoje você tem que pensar, eu sou mulher, tem coisas gostosas, mas tem que ter coisas necessárias na minha vida, né?
Então, proteínas em quantidade adequada, a água, os vegetais, as frutas, as castanhas e sementes são ricas em magnésio, são ricas em gorduras boas, ricas em fibras e proteínas. Os grãos, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, maravilhoso, rico também em ferro que você precisa, grande mulherada toda com deficiência de ferro, ou então tem um outro extremo, ferritina alta porque está inflamada, né? E aí eu preciso do feijão, da ervilha, lentilha, às vezes deixa de comer porque está com gases, então num primeiro momento vamos trabalhar a digestão, trabalha a desbiose e depois começa a comer, né? Deixa de molho, põe as folhinhas de louro, bate ele no liquidificador e aí você vai conseguir comer seu feijãozinho, né? Que também é rico em magnésio, em fibra, em proteína, em ferro, como eu falei, enfim, rico em fósforo, em nutriente, né? Então isso é importante, essa riqueza dessa dieta que é rica em polifenóis, que são fundamentais para o seu intestino. Corrija essas deficiências, isso vai te ajudar muito para prevenir todas essas doenças que eu acabei de falar com vocês. E eu vou responder as perguntas agora que estão sendo feitas, para depois falar um pouquinho de suplementação, tá? E a nível de raízes, que eu não posso deixar de falar, inhame, hein, gente? Olha lá, mulherada, faça favor de aprender a comer inhame. E veio uma pergunta aqui, como eu falei para vocês, a Coelho fala assim, menopausa, libido zero. Então vamos pensar assim, libido, gente, lógico que a gente tem que ter um estímulo visual, mas a mulher, além disso, ela tem que estar bem com ela mesma, ela tem que estar com controle de estresse, não tem que estar ansiosa, preocupada, estressada, porque senão ela como eu falei, a gente sofre muito mais a influência do meio. Nós não somos racionais tanto quanto os homens na questão de relacionamento sexual. Quando a gente tá bem com a gente mesma, quando a gente tá com autoestima boa, quando a gente tá modulada emocionalmente, né? Não é só o hormônio que vai dar pra gente a condição do libido. Eu preciso ter tudo isso, né? Então é lógico que também modulação hormonal, né? Eu ter hormônios em quantidades adequadas também me ajuda a libido, né? Ter uma testa adequada seria interessante para poder ter uma maior vontade, né, de me relacionar com meu parceiro, de namorar com meu parceiro, mas eu preciso ter tudo isso em conjunto, tá? Então não é simples assim, não adianta só tomar maca, não adianta só fazer reposição de testo, você precisa ver tudo isso, precisa ver se você tá bem com você mesma, né? Então isso é importante, viu, Coelho? Tereza Teixeira, já falei boa noite, eu vi aqui, ó. A Dirlene Reis fala assim, vitamina E é boa para as mamas? Sim, quando você tá para menstruar, às vezes você sente aquele inchaço nas mamas, né, displasia. Então a vitamina E é muito boa, tá? Se você puder comprar um mix de tocoferóis, melhor ainda. Em 100 miligramas já daria uma boa condição aí para diminuir essa displasia. A Kerima fala assim, oi, tudo bem? E o cortisol? Qual é o nível baixo que dá desânimo? Então, o cortisol, a gente tem o cortisol da manhã, que deve ser, quando você faz exames laboratoriais, você vai dosar. O cortisol o melhor cortisol que você tem para dosar, o mais fidedigno, é o cortisol salivar, mas nem todo mundo pede geralmente o cortisol a nível sanguíneo. Então, assim, o ideal é que você faça a dosagem do cortisol entre 7 e 8 horas da manhã, ele deve estar em torno de 12 a 15, é o ideal. E quando chegar a 4, 5 horas da tarde, ele tem que estar a metade desse valor, né? Então, se deu lá 12, ele vai estar 6, 7, mais ou menos isso. Isso é legal, isso é sinal que a sua curva de cortisol está adequada. Agora, se você puder dosar o salivar, melhor ainda. Tem médicos que pedem, ou nutricionista, a gente pode pedir o cortisol da manhã, da tarde e da noite, também para saber se a sua curva tá adequada de cortisol. Então, o cortisol é um hormônio de estresse, é importante a gente fazer a produção de cortisol adequada, porque ele vai deixar você ter esse empoderamento, para você enfrentar seu dia, de enfrentamento, vamos dizer assim. Então, ele precisa estar em níveis adequados. Se você tem um sono que não é reparador, se você está com privação de sono, se você está estressada, você pode
Estresse, eu digo por contínuo, tá, gente? Você pode desregular esses níveis de cortisol. E aí, então, isso vai dar desânimo, vai dar o cansaço, a fadiga, a depressão, enfim, vários sintomas horríveis, ruins, com relação a um desequilíbrio nesse cortisol. É sinal que a sua suprarrenal já não está produzindo cortisol em níveis adequados. Você pode, inclusive, ter uma alteração na sua insulina, na sua glicemia, em virtude de um desequilíbrio no cortisol. Pode ter um desequilíbrio na sua tireoide, né? Então, tudo está interligado. Lembra? Suprarrenal, a tireoide, o pâncreas, são glândulas que se comunicam entre si, né? E você pode ter alteração em todos esses hormônios. Então, aí a gente tem que trabalhar essa modulação de estresse, melhorar o seu sono, fazer às vezes a suplementação com adaptógeno, que a gente faz o rhodiola rosa, o panax ginseng, o ashwagandha, são excelentes adaptógenos para a gente poder estar melhorando o cortisol, mas tem que melhorar o sono e tudo mais que eu falei, corrigir as deficiências, ver se a tireoide tá bonitinha, certo? Aí sim a gente consegue trabalhar e ter um cortisol melhor. Exercício físico é interessante, né? Pão no alho, é isso, gourmet? Tenho 42 anos e fazem 5 anos que fiz esterectomia e não tomo nada. Então, pois é, mas deveria tomar, né? Porque o nosso solo já não é o mesmo, aí você não consegue ter aquilo que você precisa a nível nutricional todos os dias, mesmo comendo certo. Né? E como eu coloquei até hoje nos stories, às vezes você está passando fase na sua vida mais estressada, né? Ou passou por uma infecção, aí você, mesmo aquilo que você está comendo, aí sim que não é suficiente, daí tem que fazer uma suplementação. Então olhar para os exames, olhar para os sintomas, é sempre assim um retrato que eu vou ter, né, da mulher, das hereditariedades que ela tem, ver o que eu preciso, além da alimentação, né, individualizada, considerar e prescrever como suplementos, tá? Então, a Mirce que está falando para ansiedade, né? Tem uma pergunta que eu vou responder daqui. A Lúcia falou para mim, quais suplementos para curar a endometriose? Bom, a endometriose, gente, não dá para curar, né? Vamos começar daí. É uma doença inflamatória, hormônio dependente, ou melhor, estrógeno dependente. Também tem uma desregulação do sistema imunológico, o estresse oxidativo, que pode combinar com uma endometriose. Então, a endometriose, eu tenho que fazer uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação que faça uma modulação na inflamação, uma modulação na imunidade, é melhor dizer isso, tá? Do que anti-inflamatória. E aí, tem que ser rica em tudo isso que eu acabei de mencionar, alimento de verdade, considerar a individualidade. E o que eu uso muito de suplementação na endometriose, além de dar brássicas demais, porque a brássica, gente, ela tem o 3-indol-carbinol, que faz com que a gente melhore uma ação estrogênica e não deixe o seu estrogênio virar estrona, que é o estrogênio ruim para as mulheres, que é o cancerígeno, tá? Então, brássicas, muito importante na vida de vocês. Quem são as brássicas? Brócolis, couve-flor, a couve de Bruxelas, repolho, é excelente, tá? Agora, você precisa ter uma digestão boa, intestino bom, para poder também digerir isso. E aí, eu dou não só as brássicas, mas o 3-indol-carbinol ou o DIN, que o DIN faz muito bem isso. E isso é bem prescrito, bem indicado, vamos dizer assim, né, para as mulheres que têm endometriose por conta da modulação estrogênica, né? E fazer essa conversão para estrogênio bom. Complexo B é importante também, avaliar como está a B12, que às vezes está baixa, o metilfolato, o ômega 3 que tem ação anti-inflamatória, junto com a vitamina E. Cúrcuma, gente, para endometriose é demais, porque trabalhar a inflamação, trabalhar a desbiose intestinal dessa mulher, vitamina E, vitamina C, D, magnésio, tudo isso eu tenho que dar para quem tem endometriose, tá? É muito importante a alimentação e a prescrição das mulheres com endometriose. O tratamento fica muito diferente, as mulheres se sentem muito melhor. Tá? Eu tive várias pacientes já que a gente trabalhou juntas, né, com a ginecologista, né, obstetra, enfim, e aí o resultado é fantástico.
A Silvana pergunta assim para mim: não durmo direito à noite, o que devo fazer? Estou na menopausa. Bom, eu acredito que ela não durma justamente porque ou deve ter fogachos, ou mesmo a questão da falta de estrogênio pode te levar à insônia, né? Então é muito comum as mulheres que não fazem reposição hormonal, principalmente, reclamarem sobre essa questão do sono. Então a insônia é uma característica muito comum na menopausa. Então o que eu faço? Eu dou magnésio inositol, ele é importante, né, como suplementação. É importante também a melatonina, é importante o metilfolato. A gente pode trabalhar também com o cerenzo, que também relaxa você. Eu já venho trabalhando durante o dia, né, para poder dar essa condição à noite. A vitamina B6, que é excelente, piridoxal 5-fosfato. A gente tem alguns suplementos prontos, né, que é o Blue Calm da Pura Vida, ou então o Sleep For da Vitafor, que já tem esse blend, como eu falei, que é melatonina, magnésio, vitamina B6, triptofano, que é muito bom. Então, nesse contexto é que eu vou trabalhar. Agora, é lógico, eu vou dar, por exemplo, uma alimentação mais leve, mais cedo para a mulher que tem problemas para dormir. Então, porque, veja, eu não vou fazer essa mulher dormir com o estômago cheio. Isso vai prejudicar mais ainda o sono dela. Então, alimentos de fácil digestão, alimentos que são mais calmantes à noite. Então, ó, o kiwi é calmante, cereja é calmante, o abacate, um chazinho de camomila com própolis é ótimo também. Chá de mulungu, dá para você dar à noite, o chá de maracujá. Então, isso tudo fica muito bom, gente. Se você não tiver problemas com diabetes, resistência insulínica, pode fazer a camomila com própolis e um pouquinho de mel também. É ótimo para você dormir, ter um sono mais reparador. Então, a gente tem várias formas de trabalhar melhor o sono. Se o problema é fogachos, eu vou fazer o extrato seco de amora, ou tintura de amora, ou chá de amora. É muito bom. Isso posso trabalhar até com 3 xícaras de chá ao dia, né? Então posso trabalhar aí de manhã, de tarde, de noite, né? Se o problema é fogachos, que isso te ajuda bastante. Ou então com as isoflavonas, né? Que podem também ser prescritas para também diminuir os fogachos. A gente tem alguns outros fitoterápicos, né? O Vitex, né? Que também ajudam essa questão dos fogachos. Mas extrato de amora é excelente. A Santana Fabiana fala do ganho de massa magra, a dificuldade que tem para ganhar massa magra, mulher. Bom, em primeiro lugar, eu preciso treinar. Se eu não treinar, eu não vou ter o estímulo para poder não só preservar, mas aumentar minha massa muscular. Então, ó, veja bem, e o estímulo tem que ser cada vez mais desafiante, porque se eu tiver número de células musculares suficiente para levantar esse copo por 20 vezes todos os dias, eu não vou multiplicar meu número de células. Agora, se eu quiser levantar um peso de 10 quilos por 20 vezes, esse meu músculo não vai ser suficiente, essas células musculares, para fazer isso. Então, eu vou ter que estimular o meu organismo a aumentar o número de células musculares para suportar, para dar conta de levantar o peso que eu vou começar a aumentar gradativamente. Só que para isso, gente, eu preciso ter o substrato, que é o nutriente que eu vou comer através das minhas refeições. Então, eu preciso ter proteína adequada, carboidratos, vitaminas, minerais, a água, para poder dar essa condição de dar energia e melhorar desempenho, né, seu, para você poder pegar mais peso e por mais dias subsequentes. Não adianta fazer 1 ou 2 vezes por semana a musculação, tem que fazer pelo menos 5 vezes na semana, tá? E aí, e se exigindo cada vez mais, e em contrapartida, tendo uma boa alimentação para poder fazer com que essa massa muscular se fortaleça e depois comece a crescer, né? Então a gente tem etapas aí, tanto a nível de treinamento, como também etapas a nível de alimentação.
Ah, vou fazer uso de whey protein? Ok, whey protein é excelente, colágeno proteico, essas proteínas em pó, para fazer o reparo do músculo, você precisa comer proteína depois do seu treino, isso é vital. Mas será que é só depois do treino que eu preciso comer proteína? Não, eu preciso comer proteína adequada ao longo do meu dia, porque esse estímulo, ele perdura não só depois do treino, mas ele vai por 4, por 6 horas além disso. Então você precisa ter uma quantidade de proteína, pelo menos uns 2 gramas por quilograma de peso ao dia. Eu tenho 60 quilos, eu preciso ter pelo menos 120 gramas de proteína ao longo do dia ingerido, distribuído em todas as refeições. Se um ovo tem 7 gramas, um scoop de whey tem 30 gramas, aí vocês vão vendo o que você consegue comer ao longo do dia. Um filé de frango tem entre 25 a 30 gramas também de proteína. Então, aí eu divido isso, tá? Mas é interessante ter isso. Modulação também de hormônios, é importante você ter testosterona em quantidade certa, estrogênio, fazer a reposição se caso você estiver na menopausa e já, como você falou, logicamente não está mais fabricando os hormônios. Então, treinar, comer, modular hormônio. Pode tomar creatina também, além da proteína em pó. É importante você tomar creatina, porque a creatina até foi uma das perguntas que me fizeram aqui. Doutora, posso tomar creatina? Não tem problema? Creatina, gente, não tem, ela tem um intestino desregulado. Não tem contraindicação para quem tem intestino desregulado. Creatina é um aminoácido que nós temos presente já no músculo, só que quando eu quero melhorar o desempenho, massa magra, desempenho físico, mental, cognição, eu vou dar uma creatina extra ao que eu tenho. Ela tá também um alimento fonte de creatina é a carne vermelha, né? Mas nem sempre eu vou comer a quantidade de carne vermelha, às vezes tem mulher que nem come, para ter essa quantidade de creatina de 3 gramas, que é uma média que eu prescrevo, que os estudos demonstram que tem uma eficiência. Que hora eu tomo creatina? Em qualquer hora do dia. Pode tomar sua creatina, de manhã, de tarde, depois do treino, antes do treino. O importante é você tomar e fazer esse ciclo cada 24 horas, tomar sempre no mesmo horário, tá? Então, não tem problema com intestino desregulado, que é uma outra pergunta que eu tenho aqui. E isso vai te ajudar também no ganho de massa, certo? Bom, outra coisa aqui, a Cris Paião fala, estou tendo suores noturnos, ondas de calor. Gente, acabei de falar agora, extrato de amora, tintura de amora, chá de amora é excelente para isso, tá? Maria Diva, queria saber se a soja é boa para mulher que está na menopausa. Sim, a soja é o fitoestrógeno. Então, assim, ela ocupa o mesmo receptor que ocupa o estrogênio. Então, não é que a soja vai fazer, às vezes, de uma modulação hormonal. Não vai, ela tem um efeito mais fraco, mas que é interessante você fazer para quem por exemplo, para quem não pode por algum motivo fazer a reposição, eu posso prescrever, de repente, as isoflavonas, né? A gente tem extrato padronizado de isoflavonas, depende de cada mulher, né? Se a mulher não pode por algum motivo fazer a reposição, eu vou ver também, avaliar se ela pode com a isoflavona, ou então eu vou dar só o tofu, enfim, ou eu vou dar linhaça, que também é um fitoestrógeno, eu vou dar um inhame, que também é um fitoestrógeno, mas a soja, eu não diria o grão. O grão hoje tem essa questão da transgenicidade, e a gente tem, então o grão a gente tem esse problema, mas a gente tem alguns subprodutos, né, derivados de soja, que não são transgênicos e que você pode fazer o uso. O próprio leite de soja, o tofu, o miso, né, o natto, são derivados de soja não fermentados que podem ter uma ação muito boa. Tanto é que as orientais que fazem uso de soja e derivados, né, elas têm menos sintomas de menopausa, viu, gente? A Edisa Santos fala, toma o magnésio da Vitafor, 990 EPA, acho que é o ômega, né? E 660 DHA. Estava tomando 2 cápsulas, aqui fala 3. São 3 cápsulas mesmo, viu? É o ômega 4 Plus, né? Para dar essa quantidade, são 3 cápsulas, sempre durante refeições. Ômega, gente, tomem ele sempre com refeições que tem gordura junto, você tem melhor biodisponibilidade.
A Solange falou assim, posso comprar relora sem manipulado? A minha acabou. Tem algumas reloras prontas, mas eu não conheço, a não ser que seja da Nau. A Nau tem, que é uma marca mais reconhecida, mas também tem que ter cuidado, viu, gente, onde compra. A Marisa fala sobre que ela teve muito Covid, se tem alguma coisa boa para memória. Bom, um dos grandes problemas das mulheres é a cognição. Para memória você tem, eu já falei da creatina, o ômega 3 é excelente, o fosfatidilcolina é muito bom, então colina é muito bom. A gente tem o ômega, que chama-se ômega fosfatidix, que é ótimo para memória já, é excelente. A gente pode ter BR7 também, mas ele é Factor, que é ótimo também para memória, mas tem que ser manipulado. Mas esses que eu acabei de mencionar são muito bons. Ou o magnésio treonate, né? Treonato de magnésio é ótimo também para memória, que eu prescrevo bastante, isso você vai achar pronto. A Dalva, mãe Aspianto, falar mais sobre os benefícios da batata doce. Batata doce é um tubérculo que é rico em vitamina A, vitamina C, ela também tem bastante potássio, bastante magnésio, então ela tem um carboidrato complexo, que se degrada então lentamente, dá energia por um tempo prolongado, excelente. Sempre que você faça batata doce, faça ela com casca, ou assada, ou cozida. E como eu disse ontem, que eu fiz um post a respeito do amido resistente, a batata doce, assim como outras batatas, outros tubérculos, é rica em amido. E se você, que é um carboidrato, tá? Se você fizer essa técnica de resfriamento, depois de cozinhar ou assar e resfriar sua batata doce, você pode fazer com que esse amido fique resistente para sua digestão e você não tenha absorção por esse amido resistente, mas em compensação, esse amido resistente é alimento de bactérias boas lá no intestino, no cólon. Isso vai te ajudar muito a ter saúde intestinal, a melhorar toda a evacuação, né? O trânsito intestinal é muito bom. E além disso, você não vai impactar em picos glicêmicos, picos insulinêmicos, vai diminuir as calorias ingeridas dessa batata doce. Então, faça desse jeito que eu falei. Cozinha ou assa a batata doce, resfria. E depois você pode até aquecer, que esse amido vai continuar resistente, não tem problema, tá? Ou então comer ela fria. Eu posso usar batata doce para fazer bolinho? Eu já dei várias receitas para vocês assim, bolinho de batata doce com atum, ou com frango, ou com carne moída. Quer fazer escondidinho, né, de frango com batata doce? Quer usar para fazer uma massa de torta? A gente pode fazer muitas coisas, tem até doce, né? Tem uma receita que eu cozinho a batata doce e você tempera ela com canela e depois você empana no coco ralado, fica uma delícia, fica as bolinhas de batata doce. Enfim, gente, você pode criar, colocar aí um pouco de cacau, fazer batata doce com o cacau orgânico, canela, que também fica boa, mata a vontade do doce, vai dar saciedade porque ela é rica em fibras. Então assim, você tem bons e vários motivos para comer batata doce, continuar comendo, ou então acabar gostando, né? Muita gente não gosta. Por isso que é legal, às vezes a batata doce, eu falo, ao invés de comer pão de manhã, coma batata doce, ó. Você usa como se fosse a fatia de pão, põe aí seu ovinho, né, aí mexido, ou ovo cozido, ou um ovo estralado, ou então um atum, ou então um tofu, ou então um franguinho. Em vez de comer a fatia de pão, 1000 vezes melhor você comer sua batata doce. Pão de batata doce é uma delícia, excelente. Olha quanta coisa que dá para fazer com a batata doce, tá? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. A Lucimar tá falando que a gente é pouco valorizadas. Somos a energia de casa, né, Keila? Concorda comigo? Eu também, viu? Olha, se a mulher cai, a casa cai, hein? Sem querer ser feminista, né? Mas sim feminina. Mas eu digo isso pra vocês, viu? Marisa, verdade, doutora, minhas amigas estão aplicando igual água e não tenho coragem. Não é pra aplicar nada, viu? Mas vamos comer direito. Keila, tive jeca, posso continuar o tratamento com probiótico?
Não necessariamente, tá? Não há necessidade, depois de você ter uma gastroenterocolite, ter que tomar probiótico. Não acho que seja necessário. É necessário você voltar a comer o mais breve possível, o melhor possível. É isso que você precisa. Bastante água, toma os seus chás, chá de gengibre, chá de hortelã, chá de espinheira santa. Pode estar tomando isso tudo, tá? Que é maravilhoso. E aí volta a comer seus vegetais, suas frutas. Às vezes não precisa ser muita fibra crua, mais legumes e verduras cozidas, tá? E aí você vai ver proteína, né? Uma alimentação mais leve, Keila. Mas não precisa usar probiótico, não. Minha memória tá muito ruim. Marisa, já te respondi. Estou tomando vitamina D, Restaure, não tive enxaqueca hormonal. Será que ajudou? Sim, Dirlene, com certeza. A vitamina D, inclusive a Restaure da Central Nutrition, ela já está com a K2 e vitamina A junto, que é importante para melhorar a absorção da vitamina D. Tá? Então, com certeza, a vitamina D também ajuda a mulher na menopausa, não só para a saúde óssea, mas também para a parte hormonal. Então, pode continuar aí, Dirlene, mas sempre assim, fritando peixe, olhando o gato, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que tomar vitamina D, mas tem que fazer exames laboratoriais para ver se a quantidade que você está tomando está sendo suficiente para você. Às vezes, você pode ser uma baita metabolizadora de vitamina D, porque você tem ali expressa genes para isso, e às vezes pequenas doses você consegue ter ótimos resultados, né? Ótimos níveis, como também o inverso pode proceder. Só um detalhe, para quem tem mais gordura corporal, quem tem sobrepeso, obesidade, precisa de doses mais altas de vitamina D, porque a vitamina D é lipossolúvel, então ela se dilui mais no tecido adiposo. Então, geralmente, né, pessoas que têm sobrepeso e obesidade vão precisar de níveis mais altos de vitamina D para serem ministrados. Então, tem que tomar cuidado com isso. A Mirtes fala, perdi massa muscular, não faço nem caminhada, tenho 66 anos de idade, mas pareço ter 50. Minha pele é boa, não como besteira. Ótimo, Mirtes, mas vamos trabalhar a massa muscular, né? Que é importante para a sua saúde como um todo. Se a gente não tiver força muscular, a gente não consegue ter uma longevidade tanto quanto a gente poderia a nível metabólico. Então, às vezes, metabolicamente, você funciona tudo muito bem. Como você falou, você tem uma idade cronológica de 66 e biológica de 50. Mas os seus músculos também têm que ter essa idade biológica de 50. Para isso, eles têm que ser trabalhados. E quando eu falo trabalhado, gente, é ser exigido. E tem que ter comida para alimentar seus músculos, tá? Senão não adianta nada. Elisa Júnior, boa noite aqui. Elisa fala assim, eu estou com tudo isso na pré-menopausa. Elisa, então, se você começar a ter uma alimentação adequada, individualizada, né? Porque não é, será que toda mulher na menopausa eu trato do mesmo jeito? Não, cada caso é um caso, gente. Cada mulher é um ser único, mesmo na mesma fase. Ai, todas têm menopausa, será que eu passo o mesmo suplemento? Não, ó. Eu recebo muita mulher que tá entrando na menopausa, entrando, que eu falo que tá no climatério, que tá passando por esse período de transição hormonal, ou mulher que já faz anos que já não menstrua mais, que já tá na pós-menopausa. Enfim, quando eu começo a fazer uma prescrição, uma alimentação adequada, monto estratégias individualizadas, faço a prescrição, ela começa a fazer mais exercícios, tem mais disposição, vai ter um sono reparador, não tem fogachos, controla o equilíbrio melhor, emocional, a pele melhora, o cabelo melhora. É incrível, gente, é incrível. Nada, nenhuma cápsula, nem mesmo a reposição hormonal sozinha vai trazer tantos benefícios como você pode ter com uma prescrição alimentar adequada e uma prescrição de suplementos e os exercícios físicos. Eu falo para vocês porque esse é o meu trabalho diário, gente. Meu foco de trabalho,
além de saúde da mulher, é gastroenterologia. Eu trabalho muito pessoas que têm disfunções gástricas ou intestinais, tá? Junto com o foco na saúde da mulher. E eu digo para vocês, tanto uma disfunção quanto a outra, não tem nada que é mais efetivo e eficiente do que trabalhar a alimentação sem medicamentos, tá? Então o alimento é poderoso. Quando a gente trabalha o alimento certo, na hora certa, na quantidade certa, os alimentos, né? A dieta mais a suplementação, você pode ter certeza do que eu estou dizendo para vocês. O resultado é fantástico. Então vocês têm que acreditar no que eu estou dizendo, porque assim, puxa, qualquer dia eu vou fazer uma live com alguma paciente minha que topa para dar o depoimento, né? Que eu acho que isso é legal. Às vezes eu passo algum caso real aqui para vocês, quer dizer, às vezes não, tento passar na maioria das vezes, né? Quando eu tenho esse aval do meu paciente, né? Por quê? Para vocês verem que é real. Tem muitas pacientes minhas, e mesmo pacientes, que hoje têm uma composição corporal e se sentem melhor do que há 10, 15 anos atrás, porque eu tenho pacientes dessas datas. Eu tenho pacientes muito antigos que vêm comigo até hoje. Então eu vejo, a hora que eu vejo a ficha deles, que eu tenho todo histórico, falo, puxa, você tá melhor do que tava quando começou comigo há 10 anos. Assim. E ele fala, eu me sinto melhor. Então é o poder da alimentação, é o poder da suplementação, não é milagre, né? E você constrói através, dia após dia, um castelo de concreto, não de areia, como aqueles que muita gente está pensando em criar, em construir através da medicação que está sendo hoje utilizada de uma forma indiscriminada, né? O probiótico pode dar diarreia no início? Keila, depende da quantidade e do tipo de probiótico, sim, tá? Por isso que, assim, eu só prescrevo probiótico no Jeca, deixa eu voltar um pouquinho para dar esse entendimento para Keila. Se você tem diarreia, aí você vai tomar o Floratil, aí você vai tomar o enterogermina, aí sim, então na diarreia eu vou dar o Saccharomyces boulardii, que é para corrigir a diarreia, isso é pontual, parou a diarreia, parou o Saccharomyces boulardii, que tem o nome comercial de Floratil, ou então esporos de bactérias, que são a enterogermina. Mas acabou a diarreia, pronto, é só alimentação, hidrata bem e ponto, né? Deixa eu ver. Elise, estou passando por tudo isso, já respondi para você. Tereza, já estou com osteoporose, parei de menstruar precocemente. Então, Tereza, a osteoporose é cruel e para você não piorar a sua osteoporose é alimentação, é suplementação e é treino. É isso aí. Quantas mulheres que reverteram, né, aos graus, o grau que ela tinha, de osteoporose, você sabe que a osteoporose é quando você tem um negativo, um menos 2,5, ou na coluna ou no fêmur. Quando você tem osteopenia é o menos 1,5. E eu tive pacientes que melhoraram, né, a remodulação óssea, a densidade mineral óssea, quando começaram a se alimentar melhor, a ter uma prescrição de suplementos já mais adequada e se colocaram em exercícios físicos. Então, não desista, tá? Pelo amor de Deus. E é isso, gente. Agora aqui, Elise, me ajuda. Eu ajudo, com certeza, além das lives que eu faço semanalmente, vocês podem estar entrando no meu site, que é o www.equilibrio-nutricional.com.br, ou então me chama no particular, que eu mando o meu contato. Lá na minha bio também tem todos os meus contatos. Se vocês quiserem agendar consulta, WhatsApp de agendamento, eu sempre coloco, mas é o 011, eu faço consulta presencial e online, 011 9... E peraí que eu nunca sei decor, sabia? Eu sei escrever e acabo não falando aqui para não dar errado. É o 97-334-9847. Vou repetir, tá? 011 97-334-9847. Enfim, gente. Então, os meus contatos, vocês podem ter a hora que vocês quiserem, porque vocês são seguidoras minhas do Instagram ou não são? E aí vocês me mandam aí a intenção
de querer agendar uma consulta comigo, que aí é lógico que eu vou poder ajudar de uma forma muito mais eficiente, né? E individualizada, né? José, que está com inflamação, pode comer carne? Eu não dou, viu, José? Nessa inflamação eu prefiro evitar. Mais carne branca é melhor, que é de mais fácil digestibilidade, porque a carne vermelha ela é muito fibrosa, ela demora mais difícil para ser digerida, tá bom? Gente, eu preciso acabar a live, só vou responder essa última pergunta, que a Fabiana fala se pode tomar o colágeno Joint Bones, que é excelente, que é da Pura Vida, inclusive eu tenho desconto na Pura Vida, que é Rose PV, tá? Se vocês comprarem pelo site, com o Body Balance. Sim, pode misturar os colágenos, não tem problema, tá bom? Bom, gente, um beijo, obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, espero ter ajudado nessa 1 hora juntas aqui, né? E espero essa live também que fique gravada para mais e mais mulheres poderem também assistirem, escutarem e se beneficiarem de alguma forma. Um beijo, boa noite, até a próxima.